canal se não está inscrito. Vamos lá. Antes eu quero falar sobre como faz para não tornar aquilo que é, vamos falar assim, algo grandioso em algo comum, algo que qualquer pessoa, né, consegue ter acesso. E eu vou usar isso como exemplo, falando sobre, você pode ver aí que a capa do vídeo, né, a thumb do vídeo é uma Ferrari e o shape ali. E isso é uma verdade, cara. Por que eu peguei a Ferrari como exemplo? Porque a Ferrari, para você que não sabe aí, mesmo você tendo muita grana, você ainda assim não pode comprar determinadas Ferrari. Mesmo que você tenha grana para isso, você não pode porque a política da empresa, ela é justamente essa, tá? Então, tipo, você precisa de alguns requisitos. Outro fator, né, da Ferrari é que ela quase nunca você vê aí, né? A verdade é que você nunca vê ela em propagandas. E muitas pessoas perguntam, pô, por que eu nunca vi Ferraris em propagandas? Simples, porque a empresa acredita que pessoas que têm condição financeira para comprar os seus veículos, né? Elas não estão assistindo TV. O público delas não estão assistindo TV, eles não têm tempo para isso, segundo a empresa, tá? É essa a visão deles. Mas beleza, além dessa fala toda, dessa parada toda, existe uma questão muito simples. Eles criam um marketing em cima disso, eles criam toda um valor em cima disso. E isso você pode estar assemelhando isso à forma como você pode vender, vamos falar assim, o seu shape, tá? Vamos lá para você entender. Vamos lá. Primeiro, eu vou usar um exemplo aqui base, né, da maioria esmagadora dos caras que falam, ah, mas eu consigo, eu tenho shape, mas não pego mulher, eu tenho shape mais disso, mais aquilo, eu tenho shape é cope, não sei o que, não sei o que. Primeiro a gente, né, já começa dizendo uma coisa muito simples. Você achar que tem shape é uma coisa, você de fato ter um shape estético é totalmente outra, tá? Então, tipo, são coisas diferentes. Então, eu vou usar um exemplo aqui de alguém que realmente tenha um shape. Alguém, um cara que, pô, o cara tem um shape da hora, um shape que poderia estar dando para ele, pô, vários status, várias mulheres, né? Que a verdade é essa que as mulheres elas se atraem por estética. Mas aí ele não consegue ter esse êxito. E aí vem o questionamento: peraí, shape é corpo, o que acontece? Tá? O que acontece é simples, eu venho falando aqui eu venho falando aqui há bastante tempo. Você não valoriza o seu shape. Quando você não se valoriza, as pessoas não te valorizam. É muito simples. Eu vou pegar um exemplo muito básico aqui, tá? Se você está vendendo algo de valor, olha só, se eu chego e estou entregando algo de valor para pessoas e eu entrego isso aqui, que nem esse vídeo, por exemplo, tem valor, mas se eu entrego isso de graça para as pessoas, alguma delas não tem, mesmo que tenha valor aqui, elas não têm dimensão do quanto esse conteúdo tem valor. Então, para elas, esse conteúdo só vai ter valor se tiver ali atrelado um preço, tá? Então, daí as pessoas vão enxergar aquilo ali como algo que tem valor, sendo que na verdade o valor não é só empregando algum preço naquilo, tá? Mas é a percepção que as pessoas têm, entendeu? Mas beleza. Então isso aqui é para tudo. Você às vezes tem um shape muito brabo, mas o que acontece? Você entrega de graça, você entrega de mão beijada para qualquer pessoa. E por que eu usei a Ferrari como exemplo, além de todas as coisas que eu falei no começo? Porque a Ferrari ela pensa numa coisa muito simples, nos seus usuários, tá? Nos seus clientes. Se os clientes da Ferrari forem cara, sei lá, de status alto, de cara, sabe, cara, enfim, né, do topo da pirâmide, automaticamente os outros ricos que vão estar vendo aqueles cara do topo da pirâmide com aqueles carros, eles vão querer fazer parte daquilo. Pô, eu sou rico também, eu preciso estar próximo à nata, então preciso de um carro semelhante, ou seja, um marketing sobre o marketing. Então, por que eu falo do shape? O shape é muito simples, cara. Quando você entrega algo valoroso para qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa consegue ter acesso àquilo ali. Automaticamente, aquilo não vira mais uma disputa. Aquilo vira tipo uma parada de tipo, pô, eu posso ter aquilo tranquilamente. Tá aqui, tá fácil. Ou você tem um shape e você fica, por exemplo, numa balada correndo atrás das minas. Que é diferente de você estar curtindo e usar ali esse exemplo, usar essa oportunidade como algo que você vai estar somando aquele seu rolê, tá?
Então, quando você fica perseguindo as minas e você tem um shape estético, pô, até na questão de assustar elas, vamos falar assim, né, entre aspas, igual naquele filme, né, que as mulheres são como cavalos se assustam, tem a questão muito simples de que elas não vão valorizar o seu shape porque você está correndo atrás, ou seja, aquele imaginário delas, porque as mulheres são muito mental, acaba que vai embora, porque elas olham assim e falam, tá tão fácil assim, tão simples assim, eu não tive que fazer esforço algum, é tão, sabe, é tão simples dessa forma. Então meio que você já destrói ali toda a parte imaginária, toda a criação, toda a emoção que ela gera, da mesma forma que a Ferrari consegue gerar toda a emoção nos seus clientes, nas pessoas que estão olhando aquele produto. Elas falam, pô, como eu posso ter acesso a isso? Eu tenho que ter requisitos X para ter acesso a isso. Então eles conseguem de alguma forma trazer para as pessoas, né, esse marketing, trazer para as pessoas essa sede de querer possuir aquele produto. Então é a mesma coisa, tá? Quando você tem um shape brabo, não estou dizendo para você ficar com jogo para aquilo, não é isso. Eu estou dizendo que você deve saber vender a sua estética, porque no fim tudo é venda, tá? No fim tudo sabe, tipo, de alguma forma é você mostrando o seu valor para algumas pessoas, para, sei lá, pessoas que você tem interesse ou algumas coisas que você tem interesse, elas de fato querer algo de você, entendeu? Buscar algo que você oferece para elas, né? Então é muito simples. Tem muitos caras que têm shape aí e o que eles fazem? Eles não conseguem, sabe, ter realmente noção do quão poderoso é isso, ou eles nem sequer têm qualquer vestígio disso. Aí o que acontece? O que acontece é o que a gente já vê. A maioria esmagadora desses caras passam por algo que eu chamo de desvalorização daquilo que poderia ter traços assim altíssimo de valor, entendeu? Eu chamo desvalorização porque é de fato isso, cara. Você está desvalorizando algo que é grandioso. Estética é estética, estética é poder, só que muitos caras não conseguem sentir isso, porque que nem eu falei pra você, é a mesma coisa, tá? A Ferrari tá, sei lá, com seus carros e ela tá doando esses carros delas aí pra qualquer pessoa, tá? E aí meio que o valor daquilo vai lá pra baixo, entendeu? Mesmo que aquilo tenha um valor, mesmo que seja um carro rápido, um esportivo, enfim, aquilo de alguma forma vai assim para um nível muito baixo. E aí você vai ver que parte dos seus clientes principais, do seu alvo, que são os ricos, que são pessoas poderosas, já não vão mais olhar com tanto empenho aquilo. Então, tipo, se você tem um shape e seu alvo, né, são mulheres bonitas, são pessoas assim que sabem dar valor a isso, você não pode sair vendendo o seu shape para qualquer pessoa, tá bom? Quanto mais você torna o seu shape assim algo escasso, mais valor ele tem. Porque escasso por ser algo pouco visto, hoje em dia já é. Então o valor já está agregado. Mas quanto mais você dá isso para as pessoas assim de mão beijada, por exemplo, você está na sua escola aí, na sua faculdade, no seu trabalho e você tem base de pessoas que você conhece. Daí você vai lá e toda mina que você encontra na sua faculdade você fica. Toda mina que você encontra na sua escola você fica. Por exemplo, tá? Aí, só que elas não são o nível que você queria, vamos falar assim. Daí o que acontece? Aquelas minas que são do nível que você talvez almeja, elas vão olhar você, tá? Porque mulheres são muito induzidas, né? Elas vão olhar você ali, ficando com minas assim, vamos falar, inferiores a ela em beleza, e elas não vão ter tanta vontade ou tanta curiosidade para querer, entendeu? Você, entendeu? Elas não vão ter tanto, ele é fácil, qualquer pessoa consegue pegar e toda aquela coisa. Então elas não vão fazer nenhum tipo de esforço para isso. Então lembre-se, quanto mais você se valoriza, quanto mais você coloca ali o seu shape, entendeu? Como algo difícil de ser conquistado, tá? Tipo, para outras pessoas ter acesso, mais as outras pessoas vão valorizar você. Isso é muito fácil. Agora o que a gente vê é o que? A gente vê dois tipos de pessoas. A gente vê a primeira, que não tem estética, acha que tem estética e daí reclama porque não pega ninguém, tá? E a gente vê o outro ponto, um cara que tem um shape absurdo, ele não sabe vender. Geralmente ele é tímido, sabe? Ele tem um shape bravo, mas ele é muito retraído. E ser retraído também é basicamente a mesma coisa de você oferecer para qualquer pessoa. Ser retraído é tipo você tá dando para as pessoas, né, até em questão de energia,
que você não acredita naquilo, que você não é um cara confiante, que você não é um cara que as outras pessoas queiram ter de alguma forma, mesmo que você tenha, que não falei pra você, um baita de um potencial. É a mesma coisa um cara ter uma Ferrari e deixar ela estacionada ali pegando poeira. É a mesma coisa um cara shapeado, entendeu? Ficar num cantinho retraído com medo do mundo. É exatamente a mesma coisa. Eu dei esse exemplo aí de Ferrari para ficar mais fácil para vocês, tá? E dei o exemplo da forma como a Ferrari utiliza do marketing, né? E dessa narrativa política deles mesmo, de que simplesmente não é válido. Outro ponto também é que a Ferrari, né, eu não sei hoje em dia, mas ela tem uma política engraçada em relação a simplesmente não ter página oficial, né, nas redes sociais. Hoje em dia deve ter mudado, mas ela não tinha página de alguns carros e alguns modelos dos carros dela, ela não lançava esses modelos nas páginas da rede social, porque também o público-alvo dela não tinha tempo para ficar em rede social, por exemplo, né? Então alguns carros, alguns modelos a pessoa só tinha acesso se fosse diretamente tivesse indo diretamente ali na empresa ou qualquer coisa do tipo, ou se a pessoa tivesse um modelo anterior, né, daí ela quisesse trocar para um modelo novo. Então é um exemplo aí também, tá? Então é a mesma coisa, cara. Quanto mais você tem um shape estético e quanto mais você sabe vender esse shape, mais as pessoas vão valorizar, tá? É muito simples. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui até para falar sobre aqueles caras que falam que shape é cope, e para dizer essas duas coisas, cara, que ou você não tem shape, ou você realmente não sabe vender a estética, tá? É isso aí que eu queria falar para vocês. É um assunto para uma live, porque tem vários pontos aqui a ser abordados, são vários e vários pontos. E dependendo de como o vídeo ir indo, eu vejo se eu faço uma live sobre isso, falando sobre essas coisas e sobre essa relação aí, né, da questão da estética e como o cara consegue assim fazer para aquilo ali que já é algo de valor ter ainda mais valor, tá? Tamo junto e até o próximo podcast. É nóis.